Oi, gente, tudo bom com vocês? Depois de um tempão eu voltei aqui. Acho que passei uns 2 meses sem gravar. Algumas coisas aconteceram, então eu não pude gravar nesse intervalo. Graças a Deus foram só coisas boas, muito trabalho, muito estudo. Então eu estou perdoada por vocês, espero que sim. Bom, esse espaço é aquele espaço que não estava construído nos últimos vídeos que eu gravei aqui no canal de geologia, e agora já tem paredes e um teto que não tinha nada antes, estava muito ruim. Então agora eu já vou poder gravar com mais calma, um espaço mais adequado para falar com vocês, tá bom? Mais tranquilo, sem aquele aperreio todo e as garças e os urubus e todos os pássaros passando e vocês escutando. Graças a Deus agora a gente está no isolamento, tá? Então vai dar tudo certo. Bom, mesmo tendo passado um tempão sem gravar aí na temporada, eu nunca parei de receber mensagens de vocês pelo Instagram, comentários no YouTube. Então isso me motivou muito, né, a voltar a gravar e tudo mais. E eu vi que realmente não tem como, a gente precisa ir fazer os vídeos, porque tem muitas dúvidas, principalmente dúvida de quem ainda tá tentando prestar vestibular para o curso de geologia. Muita gente tem dúvida sobre como é que é o início, como eu fiz para passar no vestibular de geologia, isso que foi muito tempo atrás. Espero que vocês se lembrem que eu já estou no mestrado, já tem um tempão, mas eu acredito que eu posso dar aí algumas dicas sim. Então, a pedido de um comentário, aliás, de vários comentários, e de uma menina especial que postou para mim no Instagram. Opa, bati aqui, desculpa. Deixa eu ver o nome dela aqui, como é o nome dela. Ela falou comigo no Insta. O meu Instagram, gente, é o Instagram pessoal pra tudo, tá? Não tem Instagram separado de geologia, não. Então, é Jamile Trindade, JMY, Trindade, tudo junto. Só me procurar por lá. E eu respondo todo mundo, tá? Então, quem tiver dúvida, muita gente fala comigo por lá. Eu escrevo textos. Eu sou a pessoa que eu gosto de escrever. Então, se você tiver dúvidas, eu sempre respondo por lá. E agora que eu voltei a gravar vídeo, eu vou poder esclarecer melhor. Eu tô falando pra caramba, porque foram muitos dias sem falar. Quem falou comigo foi a Vanessa Borrer. Nome chique, o sobrenome dela é chique. Ela é de São Paulo. E aí ela me perguntou assim. Eu mandei a perguntinha no Stories, né? Eu falei assim, tô a fim de voltar a gravar vídeo de geologia. Que temas vocês sugerem? E a hashtagzinha Dialogando com Jamile Trindade. Aí ela disse, processo de vestibular, como foi o trote de geologia e como foram as primeiras aulas. Bota tudo num vídeo só. Esse ano vou prestar vestibular e quero muito passar em geologia. Então, eu gostei muito, né, desse... Como é que chama, meu Deus? Oh, meu Deus. Tá ruim o negócio. Dessa dica dela de vídeo, né? E assim como ela, muita gente me pergunta como é que foi o processo para eu passar no vestibular. Então eu vou falar simplesmente aqui como é que foi mais ou menos. Eu não fiz, como é que chama, convênio. Eu não fiz o terceiro ano junto com o cursinho e tudo mais para passar no vestibular. Eu fiz a Universidade Federal do Pará, vocês sabem, né? E aí o que aconteceu? Quando eu tava no primeiro ano, o mais facilitado da época era a gente fazer PSS, né? Que cada ano você fazia uma prova. Primeiro ano, uma prova da primeira fase vestibular. Segundo ano, segunda prova da segunda fase. Terceiro ano, terceira prova. Só que, quando eu fui fazer o primeiro ano, eu estudava. Primeiro ano normal na escola. Normal. Escola pública, tá, gente? Eu sempre estudei em escola pública. Então, eu precisava de um reforço à tarde. Se eu fosse mesmo concorrer essa parte do vestibular, vocês sabem que é super concorrido. Então, eu precisava fazer um reforço bacana. E aí, eu me matriculei. Minha mãe, né? Me matriculou numa escola, que foi o DAV, aqui de Castanhal, especializados nesse negócio de vestibular, o pessoal é bom mesmo. Só que o que acontece? Eu era muito fraca de saúde e não dei conta. Eu emagreci muito nos primeiros meses, desse negócio de ficar de manhã e de tarde, era muito puxado pra mim. Eu não dei conta, a mamãe me tirou, porque ela achou que eu fosse morrer. Simples assim, ela achou que eu fosse definhar até a morte e me tirou. Então, o que aconteceu? Eu tive que fazer o primeiro e segundo ano todinho, tranquilo, só na escola e tudo mais. Quando eu terminei o ensino médio, no ano seguinte eu entrei no cursinho. Aí o cursinho eu fiz questão de me matricular na parte da manhã, porque sempre tem o retorno à tarde, né? Então eu passava o dia todo lá no Darwin, só que eu já tava mais forte, e aí eu conseguia fazer isso. E foi no Darwin de novo. Sem fazer mexendo no Darwin, tá? Ninguém está me pagando, quem me dera que estivesse me pagando. Mas enfim, foi lá que eu consegui passar, né? Então, o que acontecia? Eu nunca fui do tipo de pessoa que gostava de estudar muito assim em casa, porque eu sou uma pessoa que não tem muita concentração, não tinha, né, na época.
era muito difícil para mim. Hoje em dia eu já mudei totalmente meu estilo de como eu estudo, como eu faço absorver as matérias. Mas na época era muito difícil para mim estudar em casa. Era horrível. Eu não conseguia, me desconcentrava. Só me ver aqui. Com muita facilidade. Então, para mim, sempre foi. Eu sempre estudava o meu máximo na escola para não ter que ficar estudando em casa. Então, o que acontecia? Eu ia para o cursinho de manhã, assistia tudo, a pessoa focada ali, foco. E aí ia almoçar na casa de alguém, algum parente meu que morasse lá perto da escola, porque eu moro afastado do centro, demorava muito de ônibus para ir de um lugar para o outro, então não era vantagem eu voltar para casa, onde eu moro aqui. E eu ficava lá por perto da escola, amigos, parentes, sempre me ajudaram. Muito obrigada, pessoal, de novo. E aí, o que aconteceu? Aí, de tarde, eu voltava. Almoçava, voltava. E, às vezes, cara, olha, quando chegou próximo da época do vestibular, eu saía de lá 11 horas da noite, sabe? Era puxado, o negócio era puxado. Mas aí, eu me matava durante a semana. E quando eu chegava em casa, no final de semana, eu estudava um pouco, assim, em casa. Mas assistia um filme. Gostava muito de assistir vídeo no YouTube, então assistia muito e lia pra caramba, mas não lia conteúdo específico de vestibular, porque eu me sentia sufocada de ler tanta coisa de vestibular, então eu lia livros que eu gostasse mesmo, de temas geralmente romance, nesse tempo tava em alta Crepúsculo, eu gostava, uma coisa maravilhosa. E aí eu lia bastante, mas era fora, assim, desse negócio do vestibular. Já falei aqui um bocado e não falei nada ao mesmo tempo. Eu acho que eu vou deixar pra falar as outras partes. Sim, não. Tá bom, então no final do ano, depois desse processo de estudo contínuo lá no DAV, eu prestei vestibular pra tudo que é faculdade que eu vi na minha frente, menos as particulares, porque simplesmente eu não ia ter dinheiro pra pagar, simples assim. A mãe falou pra mim, minha filha, se jogue em todas as faculdades públicas, porque realmente a gente não tem condição de pagar particular. E aí foi o que eu fiz. Eu fiz o FOPA desse ano. A UFOPA abriu lá em Santarém. Né? E aí a UFOPA tinha geologia, porque eu sempre quis, desde o primeiro ano eu queria geologia. Então eu fiz geologia para a UFOPA, fiz geologia para a UFPA. Aqui em Castanhal tinha também uma UEPA nova, que é a Universidade do Estado do Pará. E eu fiz análise e desenvolvimento de sistemas. Não era a minha praia, mas eu fiz porque era aqui, né? Então vai que rolar. Eu fiz também engenharia o quê, menino? Mecatrônica. Uma coisa muito louca que eu fiz também naqueles negócios, sabe? Nas opções que dão no SISU, de universidade para fora do seu estado. Eu fiz para tudo que é canto. Então, no final das contas, eu fiz a prova do Enem, que era metade. Nesse tempo era assim, não era só o Enem ainda. Era a prova do Enem e a prova da universidade que você estava prestando vestibular. Então, menos a de lá de São Paulo, que foi só no Enem mesmo, nesse ano que começou o negócio do SISU. Mas aí o que eu fiz? Eu fiz a prova do Enem e fiz a prova da UFPA, que tinha redação e mais 5 questões de cada disciplina. A mesma coisa na UEPA. Tá? Então, eu consegui uma nota boa lá, que prestasse, e passei em geologia. Eu achei que eu não fosse passar, fiquei muito preocupada, mas eu consegui passar, porque a minha nota na redação foi muito boa. Eu fechei a redação, tirei 1000, então eu consegui passar. Eu acredito que a nota da redação elevou muito a minha média geral. Eu fui bem nas outras disciplinas, mas não tanto quanto essa que eu tirei 1000, né? Essa daí foi... E na prova mesmo da universidade, da UFPA, eu fechei matemática. Então, a nota 1000 da redação, mais o fato de eu ter fechado matemática, me colocou lá na geologia da UFPA, entendeu? Eu consegui por causa dessas duas. Eu digo que foi um grande empurrão divino, assim, e aí eu consegui. Se vocês quiserem um vídeo falando mais sobre a redação do Enem e tudo mais, 1000, eu sei que faz tempo que eu fiz, mas vai que eu posso dar dicas aí pra vocês, né? Nunca é tarde. Sempre vale um conselhinho ali, então... Deixa eu ver o que mais. Eu já falei tanto desse negócio de como eu fiz pra passar no vestibular, que eu acabei não falando do trote. Tá, outra coisa que ela perguntou, que eu achei legal essa pergunta dela, foi em relação ao trote. Teve trote na minha faculdade, sim, quando eu passei. Se eu não me engano, teve, só que eu sou tão palhaçada que eu não fui. Eu não fui na primeira semana
de aula, como é que chama? Semana acadêmica. Eu só fui quando começaram as aulas mesmo. Por quê? Porque assim, eu moro em Castanhal, todo mundo sabe, né? Castanhal, Pará. E a UFPA, do campus de Geologia, ela fica em Belém. Então, eu ainda não tinha me mudado. Eu tava nesse processo de mudança. Não queria ficar indo e voltando todo dia, ainda mais porque não tinha aula mesmo. E eu tava assim, sabe, meio esquisita ali naquela fase. Então, eu preferi não ir na semana acadêmica. Aí eu perdi o trote. Eu me livrei do trote. Mas eu soube que fizeram uma coisa nojenta com a carne, que eu prefiro não comentar. Não teve banho de lama, como ela falou aqui. É verdade que tem banho de lama, não sei o quê. Na nossa não teve. Banho de lama não teve. Mas teve um negócio, o pessoal, o veterano fez um negócio muito nojento com a carne, que eu fiquei sabendo e dei graças a Deus que eu não passei por lá. Ah, tá. E pra finalizar, como foram as primeiras aulas, né? Ai, como foram as primeiras aulas? Bom, quando começaram as aulas, eu lembro que a primeira aula foi de introdução às geociências. E aí veio o professor muito safo lá falar conosco. Eu não estava entendendo nada do que ele estava dizendo, porém todos estavam assim, fascinados com tudo que ele estava dizendo. Era tudo, simplesmente tudo incrível, tudo que ele estava, todos os processos. De repente, gente, ele tá falando do processo de formação da Terra todo. O cara, ele sabe conduzir uma aula como ninguém. A experiência é tudo, né, mãe? Enfim, as primeiras aulas, o impacto positivo foi esse, a estratégia. Eles colocam a introdução às geociências logo de cara para você ficar se sentindo bem, porque você fica ansioso na sua vida esperando os dias de introdução às geociências, porque o resto é tudo cálculo, física e química. Então, quem não é chegado nessas disciplinas fica chateado e ansioso para chegar os dias que tem, os dias da semana que tem aula de introdução às geociências. Isso no primeiro semestre, tá, gente? Ah, outra coisa também, já que eu voltei a gravar vídeo agora, se vocês quiserem que eu comente em vídeo semestre por semestre, ou 2 em 2 semestres, ou os semestres mais importantes, vocês falem aqui embaixo, tá, no comentário do vídeo, que aí eu vou tentando dar uma guaribada, relembrando aí, tirando do baú as minhas lembranças. Então é isso, gente, eu espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa. Tô meio enferrujada, porque passei um tempão aí sem gravar, né, mas agora eu vou voltar direitinho a gravar. Então, como eu sempre faço vídeos perguntando, respondendo perguntas de vocês, né? Continue a mandar as perguntinhas aqui. E eu tava pensando se vocês não estarem interessados em eu gravar study vlogs, porque como eu falo pra vocês, a gente nunca para de estudar, né? Então a gente estuda bastante aqui. E talvez se vocês quisessem ver como é que eu faço pra estudar, pra me organizar, é bacana, já que é um canal voltado para essa parte de estudos e tudo mais, acho que ficaria legal. Mas depende da aprovação de vocês. Então, vocês me falem o que vocês acham dos story vlogs, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar like no vídeo pra gente crescer e tudo mais. E é isso. Até a próxima. Tchau!